lucidez. O perfeito conhecimento, primeiro que a expressão lucidez vem da expressão luz. É o perfeito conhecimento que eu tenho ao redor de mim. Eu tenho perfeita consciência daquilo que está ao meu derredor. Então isso é lucidez. Eu pergunto, nós temos a perfeita lucidez daquilo que desenvolve em torno de nós? Por que isso é necessário? Porque eu preciso, para a aplicação do bom senso, saber exatamente onde eu estou. A minha circunstância, tempo e lugar, fato, tempo e lugar. Quantas vezes o tempo passou, eu olho para trás e digo, errei. Porque o que determina essa lucidez é o tempo. Naquele momento em que eu tomei aquela decisão, para aquele momento aquela decisão, fato, tempo e lugar, era exata. Essa é a lucidez que eu tinha. Eu estou tentando exemplificar um seguinte aspecto: nem sempre o meu bom senso atinge a lucidez da minha vida. Por isso o homem tem que ser sensato diante de Deus. Estamos cansados de ouvir e aprender de Deus o seguinte: busque em Deus as suas respostas. E quantas vezes nós agimos, e quer ver o comum das nossas vidas, me perdoe novamente o uso da expressão dura, deitamos que nem um burro e levantamos que nem um cavalo. Você orou para deitar? Orou no levantar? Isso é os contrapontos. Eu vou esticar um pouquinho mais a aula, depois eu vou passar a minha oportunidade para o pastor, porque esta lição, como as demais desse trimestre, são mais doutrinárias e aptas ao pastor da igreja. Verdadeiramente o arrogante está pronto a fazer o mal, pois age com uma soberba e altivez. Nós vimos isso já em Provérbios 6,18, e nós precisamos entender que as suas condições para agir, 6,18, na minha tradução, diz que o coração traça planos perversos e pés que se apressam em fazer o mal. Isso é um aspecto, é uma metáfora. Quando de nós não arrazoamos em nosso coração, isso é algo da arrogância. Eu vou dar o dobro. Eu vou dar a vingança. A vingança não pertence a nós, pertence a Deus. Os pés que se apressam a fazer o mal são aqueles que durante todo o tempo estão maquinando. Quando eu falo em malícia, é algo típico do arrogante, do orgulhoso, do jactancioso, do altivo. Por quê? Porque é algo que ele carrega dentro de si. A malícia é a capacidade espiritual de articular o mal. Por isso que aqui diz assim: é a capacidade espiritual e mental de preparar o golpe, preparar o troco. Eu não pego hoje, mas pego amanhã. É a expressão do caçador: eu estou em cima do giral com a espingarda engatilhada, agora quem passar embaixo eu meto uma bala. Se a tocarem. E diz, é uma pessoa inexperiente, sem domínio próprio. Se nós fôssemos examinar isso diante da alma pura das crianças, nós poderíamos dizer que a criança é inexperiente, ela é sem domínio próprio. Mas nós precisamos lembrar que no homem, quando ele se incha, se infla, se estufa com a própria vaidade, ele carrega em si esses aspectos. Ele não tem sensatez, ele não tem exatamente experiência ou domínio próprio. Agora eu vou fazer um parênteses aqui para falar em domínio próprio. Eu não me recordo, o pastor ministrou sobre os muros de Jerusalém em Neemias na reunião de obreiros. Primeiro detalhe: quando nós lembramos dos muros de Jerusalém, Não foi sexta passada.
Sexta passada. Os muros de Jerusalém é uma metáfora para os dias de hoje. Em que sentido? A doutrina da palavra de Deus é o que nos serve. Se nós tivermos com a palavra de Deus entronizada em nosso coração e nossa mente, nós temos um muro que nos protege e nos separa do mundo. Isto é domínio próprio. Para que eu chegue aqui, eu preciso de conhecimento. De que maneira? O estudo material da palavra de Deus. Eu tenho que fazer como o aluno do Beabá, todo dia. E não é ler. Ler, vou usar uma expressão para os nossos dias. Ler, até cego lê. Agora estudar é outra história. O dia que eu entronizo essas verdades em meu coração com uma meditação e uma compreensão insuflada pelo Espírito de Deus, eu tenho domínio próprio. O orgulhoso não faz isso. O arrogante não carrega isso. É ingênuo sem bom senso. A ingenuidade são características típicas daqueles que não possuem um rumo, um norte, uma forma de raciocinar. Por isso que eu disse que o conhecimento é necessário, eu conhecer e aplicar. Conhecer e aplicar vai de um mecanismo que afasta a ingenuidade. Querem ver isso aplicado na matemática? 1 mais 1 é 2. Eu tenho conhecimento, eu tenho o fato, eu aplico o conhecimento no fato e tenho uma solução. Via de regra, nós não fazemos isso. Por quê? O arrogante age por impulso, por ímpeto, por achar, por achismo. Toma decisão abrupta e reage. Se eu fosse discorrer sobre isso, e principalmente dentro do campo do direito, existem inúmeras facetas acerca disso. Mas uma das mais coerentes que eu posso aplicar hoje são as retorções. Quais são as retorções? Se